Olá pessoal! O projeto A Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo e os Serviços Ecossistêmicos apresenta sua terceira oficina, intitulada Conflitos Socioambientais na Unidade de Conservação, Gestão Participativa e a Resolução de Conflitos. Para começarmos, devemos entender um pouco sobre o que são os conflitos socioambientais. Os conflitos socioambientais podem ser caracterizados como todo atrito envolvendo diversos atores sociais referentes a uma determinada questão ambiental. E no caso do nosso projeto, essa questão ambiental é a unidade de conservação. Os atores sociais são todos aqueles grupos relacionados dentro de uma dinâmica socioambiental. No caso da fauna da Restinga de Cabedelo, são identificados como atores sociais a comunidade no limite sul da unidade, conhecida como Renascer, os condomínios na porção norte, Alamoana e Vilas de Intermares, e foi também posto como ator social as empresas ao redor da unidade de conservação. Dessa forma, como os atores sociais possuem alguma divergência sobre as formas de apropriação de determinado território, tendo como base fatores ambientais, se pode dizer que há conflitos socioambientais. Em relação às unidades de conservação, entender esses conflitos é de suma importância, visto que as pressões sobre o seu território impedem a efetiva gestão da proteção da unidade de conservação. Além disso, em muitas ocasiões, os atores sociais que são identificados como agentes conflitantes possuem desconhecimento de tal cenário, o que se torna um grande desafio na gestão de conflitos. A respeito dos tipos de conflitos, podemos citar dois que estão interligados: o uso inadequado dos recursos naturais e o uso e ocupação do solo. Podem ser citados dentro dessa interação os seguintes conflitos: incêndio, desmatamentos, invasões, extrativismo, pecuária extensiva e agricultura predatória. Claro que isso varia de acordo com a zona em que a unidade de conservação está inserida, zona rural ou zona urbana. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre os conflitos socioambientais existentes dentro da fauna de Cabedelo e também no seu entorno. Mas antes disso, é importante a gente lembrar o que a gente viu em alguns vídeos anteriores. A Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, ela é definida como uma unidade de conservação, sendo da categoria uso sustentável do tipo Floresta Nacional. Então, por causa disso, ela é definida como a área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos seus recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nacionais. Essa definição está contida no artigo 17 da Lei 9.985 de 2000, que é a lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, também conhecido como o SNUC. Logo, todo uso que esteja em desacordo com a lei, ele vai ser capaz de gerar um conflito. Por isso, a gente vai mostrar para vocês os principais pontos de conflito na fauna de Cabedelo que estão associados ao seu uso e ocupação do solo. Esses pontos de conflito, eles foram destacados nessa imagem de zoneamento interno da fauna da Restinga de Cabedelo e eles estão destacados na cor vermelha, que constitui justamente a zona de uso conflitante, que tem uma área de aproximadamente 4,37 hectares, correspondendo a 3,82% de toda a área da fauna de Cabedelo. Os principais pontos de conflito são a ferrovia e a BR-230, a divisa com o bairro Renascer, a divisa com o condomínio Alamoana, uma residência privada que está dentro da fauna, o abrigo da AMEN e os CETAS do IBAMA. A gente vai ver mais um pouco sobre esses principais pontos de conflito agora. Então, a ferrovia, ela causa um impacto para a fauna de Cabedelo por causa que ela atravessa toda a unidade de conservação de sul a norte. E ela traz problemas ligados não só ao barulho e à poluição causada pelo trem, mas também porque o trem ele pode causar acidentes tanto com pessoas quanto com animais. E já teve ocorrências de atropelamentos de animais silvestres. Além disso, a gente tem um conflito na divisa com o bairro Renascer, por causa que casas foram construídas em local inadequado, já que esse local pertence ao limite da fauna de Cabedelo. A situação semelhante aconteceu também com o condomínio Alamoana, em que parte do condomínio foi construída em uma área que legalmente ela pertence à fauna. Também existe uma residência privada que está bem dentro da fauna, né?
que é uma residência que é de um morador antigo da área e que ele acabou se apropriando do local. Mas, por o uso daquela área não ser compatível com o uso previsto pela lei para florestas nacionais, esse pode ser considerado também um ponto de conflito, assim como o que ocorre com o abrigo da AMEN, a Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância, e também com os CETAS do IBAMA, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Outros pontos de conflito vão estar associados à rede de distribuição de energia elétrica, que vai passar justamente no interior da flora e que pode causar acidentes devido à queda de árvores sobre a fiação e até mesmo acidentes com animais que podem morrer eletrocutados. Também a rede de transmissão de energia elétrica que passa na margem leste da flora pode causar transtornos para a unidade de conservação. Do mesmo modo, também o descarte inadequado de resíduos sólidos ou lixo também traz prejuízos, porque contamina aquele espaço e, além disso, o material está em um local inadequado. Então, isso vai ter consequências para a própria flora. Por estar próxima à BR-230, naquela área ali do entorno da unidade de conservação, vai haver a passagem de muitos caminhões, inclusive caminhões que trazem materiais inflamáveis do porto, e que vão passar por ali, podendo ocasionar acidentes. A própria presença de um gasoduto também na margem leste também é um risco que a unidade de conservação está sujeita. A gente pode destacar também alguns conflitos associados ao descarte inadequado de esgoto, porque algumas casas ali do entorno da flora não têm saneamento básico e acaba havendo esse descarte do esgoto diretamente na margem do rio Mandacaru, o que traz prejuízos não só para o rio, porque ele vai ficar poluído, mas também pode gerar prejuízos para a população, para a saúde das pessoas que dependem do rio e também das pessoas que vão estar passando ali e aquele esgoto vai estar a céu aberto. Agora vamos falar um pouco sobre a gestão participativa em unidades de conservação. O que é a gestão participativa? Quando falamos em gestão, nos referimos de modo geral a um conjunto de tarefas que nos permitirão administrar os recursos que temos disponíveis, para o que foi previamente planejado, para que as metas que traçamos possam ser alcançadas. Participação. Bom, participar significa ser parte de, compartilhar com, intervir em, se envolver. Está relacionado com assumir responsabilidades, exercer a cidadania, construir ações junto com o outro, se dispor a um diálogo aberto, respeitar a diversidade e exercitar a consciência reflexiva e a capacidade de viver e agir de forma autônoma. A construção de um processo participativo é dependente de um conjunto de arranjo entre diversas dimensões, a educativa, participativa, política e institucional. Bom, considera-se o Conselho Gestor de Unidades de Conservação e a organização social das comunidades como um instrumento da gestão participativa. E o que é o Conselho Gestor? O Conselho Gestor de uma Unidade de Conservação é o espaço onde a sociedade e o governo participam com o objetivo de planejar, acompanhar e opinar sobre o funcionamento da unidade e propor soluções para as questões socioambientais da região. Os conselhos se diferenciam quanto à tomada de decisão. Com exceção das reservas extrativistas e das reservas de desenvolvimento sustentáveis, possuem conselhos deliberativos, as demais unidades de conservação possuem conselhos consultivos. Mas o que são esses conselhos consultivos e deliberativos? No conselho consultivo, os membros do conselho são consultados quanto ao assunto em pauta e podem expressar sua opinião, mas não decidem ou deliberam. Já nos conselhos deliberativos, os conselheiros têm o poder de decisão sobre os assuntos referentes à unidade de conservação. Bom, e quem são os membros desses conselhos? O conselho de uma unidade de conservação deve ter representação dos órgãos públicos, da sociedade civil e do setor privado atuante na região. Os órgãos públicos incluem o órgão gestor da presidência do Conselho da Unidade de Conservação, os órgãos ambientais dos 3 níveis da Federação, União, Estados e Municípios, e órgãos públicos de áreas afins,
tais como pesquisa científica, educação, defesa nacional, cultura, turismo, arquitetura, povos indígenas e assentamentos de reforma agrária. As organizações da sociedade civil incluem comunidade científica, organizações não governamentais ambientalistas com atuação comprovada na região da unidade de conservação, população tradicional, proprietário de imóveis no interior da unidade de conservação, trabalhadores e setor privado atuantes na região, representantes dos comitês de bacia hidrográfica. O SNUC ele inclui a iniciativa privada como sociedade civil para fins de paridade. Os conselhos eles devem incluir os atores sociais que estão diretamente envolvidos na gestão das unidades de conservação, seja por obrigação legal ou porque sua atuação tem relação com as unidades de conservação. A participação da sociedade na implantação e gestão das unidades de conservação, principalmente através da atuação junto aos conselhos das unidades, é garantida e prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei Federal 9.985 de 2000. Dúvidas ou curiosidades? Envie-nos e-mail problexflona.fpb@gmail.com. Acompanhe nossas redes sociais. No Instagram, somos @problexflona_UFPB. Não esqueça de avaliar nosso vídeo pelo formulário em anexo. Obrigada e até o próximo vídeo.